o Frankl, ele fala numa passagem no livro, né? Ele dedica uma parte inteira para falar dessa questão do humor dentro do campo de concentração. Qual que é a importância, então, do humor pra gente superar o sofrimento? Acho que, só parênteses para complementar a pergunta, porque eu penso que vai no mesmo ritmo. Outras coisas também muito inusitadas, além do humor. O humor, o teatro, por exemplo. Técnicas, né? Artes, até li aqui umas passagens que eu havia sublinhado inicialmente na primeira leitura, e uma delas foi essa, falando que havia prisioneiros que deixavam de pegar sopa porque as apresentações artísticas eram no mesmo momento. Então eles acabavam escolhendo, tipo, eu estou com mais fome de quê agora? Eu estou com mais fome de uma sopa ou de um pouco de alívio aqui, né? Como que a gente explica, ô Luiz, psicologicamente essa improbabilidade que aconteceu? Frankl vai colocar, por exemplo, o humor e essas outras realidades, você bem citou, Lara, como ferramentas terapêuticas. Essas ferramentas possibilitam ao homem fazer aquilo que ele chama de um autodistanciamento. Se olhar de uma outra perspectiva, se olhar de cima, né? Para conseguir, inclusive, entender aquilo que está no seu entorno, para conseguir entender melhor a situação na qual aquela pessoa está engendrada. O humor é uma das grandes ferramentas terapêuticas para Viktor Frankl. No livro ele fala que, por exemplo, ele e um amigo dele, num dado momento, fizeram o seguinte acordo. Olha, daqui até o final, daqui até o momento em que, por algum motivo, nos afastamos, façamos um compromisso. E o compromisso é o seguinte: todos os dias nós iremos inventar ao menos uma piada. E uma piada que tem a ver com a nossa realidade aqui do campo de concentração e que depois poderá ser levada para a nossa vida lá fora, caso venhamos a sobreviver. É um compromisso que ele tinha com um colega que estava na mesma situação que ele. E ele fala, por exemplo, de uma comparação estranha que eles fazem, mas que gera riso entre eles, né? Falou, olha, imagina quando lá para as tantas nós estivermos sentados numa mesa com os nossos amigos e estiverem servindo para nós uma sopa num jantar belíssimo e nós pedimos para aquele, para aquela que estiver pegando com a colher a sopa, por gentileza, afunde um pouco mais a concha para que eu receba um pouco mais de batata e de ervilha, né? E eles riam, né? Porque afinal de contas, ter a concha posta um pouco mais abaixo na panela poderia garantir um dia a mais de vida para um prisioneiro. Era uma sopa rala, com muita água, alguns pedaços de batata podre e ervilha, mas aqueles que recebiam os últimos pratos pegavam a parte mais nutritiva, e isso poderia garantir mais 1 ou 2 dias de vida. Então, eles inventavam piadas e eles riam. E ele vai contar de outras anedotas, outras piadas que surgiam. Por exemplo, o elemento da beleza nos campos de concentração. Ele fala que num momento, depois de um dia de trabalho pesado e extremamente cansativo, todos os prisioneiros estão largados no barracão, deitados, cada um num canto, e um prisioneiro entra correndo, abre as portas do barracão e diz, em alto e bom som para todos, né? Alto e bom tom para todos, olha, corram lá para fora, vejam o espetáculo que está acontecendo. E todos se levantam, saem correndo e se deparam com um pôr do sol maravilhoso. Ele fala que as cores vão do azul cobalto até o vermelho escarlate. E nas poças d'água que estavam na frente dos campos de concentração, naquele lugar lamacento, o pôr do sol se refletia de modo tal que não só o céu, estava todo iluminado e belo, mas também as poças d'água daquele espaço lamacento estavam todas tomadas desse azul cobalto até o vermelho escarlate. E fala, imagina, depois de um dia de trabalho, todos cansados, trabalho forçado, trabalho escravo, nós saímos correndo para ver um pôr do sol e era nítido que os mais sensíveis estavam com um sorriso no rosto e estavam gratos por contemplar aquela beleza. A beleza, esse transcendental, que nos lembra de quem nós somos, que nos lembra da pequenez que somos, da fugacidade dessa vida, que nos coloca diante da esperança, a esperança de dias melhores, né, de uma realidade última e transcendente. Então, o humor, a beleza. Ele fala que na segunda noite dele, em Auschwitz, ele está extremamente cansado,
e não só cansado, né? Imagina o que se passa no coração e na cabeça de um prisioneiro de Auschwitz, um campo de extermínio. Ele fala que ao longe ele escuta um violino tocando. Esse violino certamente estava sendo tocado numa das casas dos generais, de algum soldado, e ele fala que aquela música o faz lembrar de tantas coisas boas. Por exemplo, o faz lembrar da sua amada Tilly, que naquele dia estava completando mais um ano de vida. E junto com aquele violino que chora, ele fala, algo chorava dentro de mim. Ele faz uma experiência uma vez mais com a beleza, a partir da música. Né? Então, esses transcendentais, a bondade no campo de concentração, e ele relata diversos momentos em que a bondade se fez perceber, a beleza, a verdade. Cuidado com o outro. Exatamente. Ele mesmo vê uma pessoa, isso me marcou muito quando eu li, uma pessoa tendo um sonho meio inquieta ali, ele pensa em acordar a pessoa, né? E não acorda, porque ele pensa, não, ali tá melhor que aqui. Exato. Tem que ser muito sensível, né, para perceber isso. Ô Luiz, ouvindo essa história do pôr do sol, esses atos de bondade, tantos que passam fome para dar pão, e esses atos dos próprios soldados e dos próprios prisioneiros, o que um niilista responderia? Que ele ia falar, esse povo tudo iludido, isso é tudo mentira, né? Assim, não? Acho que por aí. Acho que é exatamente isso, Lara. Ou seja, somos pó de estrela. Isso não diz nada de nada. A vida é angústia, amargura E pronto. e sofrimento. Não tem nada que contemplar, não tem beleza alguma nesse mundo. Isso é um grande jogo sem graça.